Oi meninas, tudo bem? Já estamos quase no fim do nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos. Hoje nós estamos no capítulo 12 e aqui nós encontramos Jesus já na semana da sua crucificação. No capítulo anterior ele já entrou em Jerusalém. Nesse momento ele está em Jerusalém, está ensinando. E no capítulo 1 ao versículo 12 do capítulo 12, Jesus ele fala por parábolas e ele fala a parábola do lavrador, falando a respeito daquele homem que tem uma vinha, que ele arrenda para alguns lavradores. Esses lavradores matam os seus empregados e matam até o filho do dono da vinha. Aqui está bem claro que Jesus estava querendo falar com os judeus, os mestres da lei, os escribas, exatamente aquilo que eles iriam fazer com Jesus, exatamente o que aconteceu. Por que o povo que estava ouvindo essa parábola entendeu que era realmente para eles que Jesus estava falando? Porque o profeta Isaías descreve Jerusalém exatamente com a mesma descrição que Jesus fala nessa parábola. Então eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles estavam rejeitando o filho do dono da vinha. Eles estavam rejeitando a Jesus. E o que nós podemos entender e aplicar na nossa vida a respeito dessa parábola, já que era uma parábola específica para aquele povo, para aquele momento, é que Jesus ele nos ama tanto, tem até uma passagem que ele fala que ele corrige porque nos ama. E a gente ouve falar isso, né? Se o pai e a mãe nos põem de castigo, se o pai e a mãe nos proíbe de algo, é porque eles nos amam. Muitas vezes eles dizem não por nos amar. E Deus e Jesus é a mesma coisa. Eles aqui estão fazendo, ele está fazendo uma advertência, e ele tá chamando a atenção daquele povo, ele tá querendo mostrar para eles que eles estão errados, tá querendo dar uma correção. Só que eles não ouvem a Jesus, eles não se arrependem. Aqui eles têm o exato momento de entender: nossa, essa parábola, isso que ele está dizendo é para nós, vamos mudar, vamos nos arrepender. Eles não fizeram isso. E muitas vezes nós recebemos uma repreensão, muitas vezes nós recebemos uma correção, e até por parte de Deus, né? Nós temos a nossa vida onde os nossos pais, onde alguém mais velho vai tentar nos corrigir. E principalmente na igreja, quando a gente ouve aquela palavra de confronto, até mesmo fazendo essa leitura de Marcos, tem aquela palavra que parece que é mais rígida, mais corretiva. Se nós entendermos que é uma forma de amor de Deus por nós, e nós nos arrependermos, e nós transformarmos a nossa vida, nós vamos encontrar o perdão, nós vamos encontrar a graça, nós vamos encontrar o abraço de Jesus sobre a nossa vida. Então, o que nós podemos entender aqui? Jesus, ele nos corrige, ele nos repreende porque nos ama. E ele quer nos dar a chance de nos arrependermos. Ele dá uma nova chance de a gente mudar de atitude e fazer aquilo que é de acordo com a palavra dele. Nos versos 10 a 12, nesse episódio, Jesus fala sobre a pedra angular, que ele é a pedra angular. E o que isso significa na nossa vida? Significa que a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, o nosso entendimento sobre a palavra de Deus, para aplicarmos em toda a nossa vida, porque toda a nossa vida pertence a Deus. Nós temos uma única vida e essa vida tem que ser totalmente cristã, tem que ser totalmente uma vida digna de Deus. Ela tem que ter Jesus como fundamento. E Jesus, como é que eu vou ter Jesus como fundamento? Se eu tiver um relacionamento com Ele. E eu só vou ter um relacionamento com alguém se eu me dispor a conversar, se eu dispor a conhecer essa pessoa. Eu só vou ter um relacionamento com Jesus se eu estiver disposta a orar a Ele todos os dias, a buscar a ajuda dEle quando for preciso, a buscar a orientação dEle para quando eu tiver que tomar alguma decisão, e quando eu ler a Bíblia, quando eu buscar o Espírito Santo para minha vida.
tendo Jesus como fundamento da tua vida, não só de uma parte dela, mas de toda a tua vida, tu vai ter uma vida cristã pautada em Deus, pautada na vontade e no propósito de Deus para a tua vida. Então Jesus quer ser essa pedra, Ele quer ser esse fundamento da tua vida, para te tomar todas as decisões de profissão, casamento, futuro. Ele quer ser essa fundação, Ele quer ser esse alicerce, Ele quer ser a base de onde tu vai tomar todas as tuas decisões. Dos versículos 12 ao 17, mais uma vez, os opositores de Jesus estão querendo apanhá-lo em alguma coisa, e dessa vez foi em questão do tributo, porque naquela época eles tinham que pagar, como hoje nós pagamos impostos, naquela época eles pagavam tributo a César. E o interessante dessa passagem é que Jesus ensina que nós temos que ser bons cidadãos nos dois reinos. Ser bons cidadãos no reino celeste, no reino espiritual, com a nossa vida totalmente devota a Deus, leal a Deus. E nós também temos que ser bons cidadãos no reino terreno, no reino de agora, onde a gente vive. Nós temos que ser bons cidadãos, nós temos que obedecer às leis, nós temos que cumprir com as nossas obrigações aqui na terra. Só que a nossa maior lealdade tem que ser a Deus. Só que o interessante nessa passagem é que Jesus, com toda a sabedoria, porque Ele é Deus, Ele diz, dai o que é de César ao de César e dai a Deus o que é de Deus. Aqui está o problema daquele povo. Eles estavam dando ao que era César, mas não davam a Deus o que era de Deus. E a pergunta que fica é, nós estamos dando a Deus o que é de Deus? Nós estamos dando o nosso tempo, nós estamos dando a nossa vida, nós estamos dedicando a nossa lealdade em ser obedientes à palavra de Deus? Nós somos leais a ponto de não fazer aquilo que desagrada e desonre a palavra de Deus? Será que nós estamos dando a Deus uma vida diferente da do mundo? Será que nós estamos fazendo somente o que agrada a Deus e rejeitando aquilo que desagrada a Ele? A pergunta que fica é agora. O ensinamento é, temos que ser bons cidadãos do reino dos céus e do reino terreno. Nós temos que cumprir as nossas obrigações no reino terreno. Mas será que nós estamos dando a Deus o que é de Deus? Nós estamos dando a nossa vida, o nosso coração, as motivações do nosso coração a Ele, em louvor, em adoração, em busca e em entrega? Nós estamos confiando a nossa vida a Deus? Isso fica para a gente pensar e refletir a partir de agora. Nos versos 18 a 27, Jesus também é questionado sobre os saduceus, que é tipo um subgrupo dos judeus que não acreditavam na ressurreição. Mais uma vez a resposta de Jesus é para finalizar, é para não deixar margem para nada. Ele fala sobre Moisés, que quando Deus falou com Moisés, Ele falou, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Esse pessoal, eles não acreditavam que haveria ressurreição, e Jesus, ele fala que Deus é Deus de Abraão. Ou seja, se é porque ainda não acabou, é porque não teve fim, é porque Abraão ainda está vivo. Abraão teve a sua vida eterna. Então, o nosso Deus é o Deus de agora e vai ser o Deus da nossa eternidade. Isso significa que todo aquele nosso ente querido, toda aquela pessoa que a gente ama, se ela chegou a partir em Cristo, hoje ela está em Cristo, hoje ela está com Cristo. Deus ainda é o Deus dela. Minha pergunta que fica é, será que esse Deus é o Deus da minha vida? Será que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o Deus da Josi? É o Deus de vocês? Porque se for, nós podemos ter certeza que haverá ressurreição, que haverá uma vida eterna e que a gente pode confiar nesse Deus porque Ele prometeu. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. A palavra dEle fala dessa vida eterna.
dessa promessa, dessa esperança que nós temos. Então, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de Elias, também venha a ser o Deus da Josi e o Deus de vocês. E que a gente ainda vai ressuscitar em Cristo, com Cristo, e estaremos com Ele eternamente. Amém? Nos versos 28 a 34, Jesus fala sobre o maior mandamento, que ele resume todo o Antigo Testamento, todas as leis de Deus nesses 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Percebam que só dá 2 mandamentos. Não existe o terceiro, de amar a si mesmo. Isso já é natural, já é algo já embutido em nós, esse amor que nós temos por nós mesmos. Então, esse mesmo amor que eu tenho por mim, de não querer fazer mal para mim, de querer só o bem para mim, eu tenho que refletir isso na vida do próximo. E eu vou conseguir amar o meu próximo se eu amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima dos meus amigos, da minha família. Amar a Deus acima daquilo que cativa o meu coração, daquilo que ocupa mais tempo da minha vida. Seja celular, redes sociais, seja jogos, seja vídeos, seja amizades, sabe? Tem momento que a gente não percebe, porque de boca a gente fala que ama Deus acima de todas as coisas, mas são as nossas atitudes que demonstram. Então, se eu passo mais tempo com os meus amigos, mais tempo em celulares, mais tempo com qualquer coisa que tire o tempo de Deus, significa que nós não estamos cumprindo esse mandamento. Então, a reflexão aqui fica vamos refletir e ver o que está tirando Deus do primeiro lugar e colocar Ele de novo no lugar que Ele merece, acima de todas as coisas. E automaticamente eu vou amar o meu próximo, eu vou querer o bem do meu próximo. E isso resume toda a lei. Sabe por quê? Porque se eu amar a Deus acima de todas as coisas, automaticamente eu vou cumprir todas as outras leis. Então, eu não preciso, mais uma vez falando de uma lista de regras do que eu tenho que fazer ou não. Eu simplesmente tenho que amar a Deus. Porque automaticamente tudo aquilo que Ele vai querer da minha vida, eu vou fazer de prazer, vou fazer com amor, vou fazer com gratidão, vou fazer em louvor. Vou querer porque isso vai demonstrar o meu amor a Deus. Que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que Ele venha ser o centro, a base, o pilar, que Ele venha ser o primeiro e o único da nossa vida. Porque depois as demais coisas nós iremos cumprir em amor, em obediência, com gratidão e com prazer. E também mostra nesse episódio que esse mestre que questionou a Jesus, ele foi elogiado por Jesus. Então significa que não eram todos os judeus que eram fariseus, hipócritas, que eram contra Jesus. Havia no meio daquele povo, tanto que era o povo de Deus, que ansiavam pelo Messias, que é Jesus. Que nós possamos ser elogiados como esse mestre da lei. Que Ele possa encontrar dentro do meu coração e dentro do teu coração uma fé verdadeira, uma fé sincera, uma fé que demonstre o nosso amor e a nossa devoção a Jesus. Quão bom será o dia que a gente vai ouvir do próprio Jesus um elogio a nosso respeito pela nossa fé, que a nossa fé o alcançou, que a nossa fé é pura e genuína, que esse mestre da lei seja alguém a quem nós devemos nos espelhar e buscar para ser parecidos também. E logo em seguida, nos versos 35 a 40, há uma baita repreensão de Jesus aos mestres da lei daquela época, aos líderes religiosos, que nós também vemos, infelizmente, nós vemos hoje em dia no nosso meio, que é com relação aqueles que fingem ter uma religiosidade, que querem um status, que querem uma cadeira, que querem os melhores lugares, que querem devoção, né? Muitos querem ser, nossa, eu estou chegando, quero que as pessoas aplaudam, quero que as pessoas me cumprimentem, quero ser o primeiro em tudo. Isso significa que também isso acontece hoje no nosso meio. Acontece hoje
infelizmente, em nossas igrejas. E Jesus está repreendendo muito isso. Que isso, então, não entre no nosso coração. Que nós não sejamos parecidos com eles. Muito pelo contrário. Que nós possamos ser aqueles que ajudam as viúvas, ajudam os órfãos, aqueles que vivem com o evangelho verdadeiro, não buscando aplausos para si, nem riquezas e nem querendo inverter a ordem da palavra do evangelho. Que o evangelho é servir, é amar, é entrega, é serviço, não algo para se autopromover. Que a gente aprenda com essa passagem e com esse episódio. E para finalizar, nos versos 41 a 44, Jesus fala da oferta da viúva. Mais uma vez aqui um grande ensinamento. Os ricos e poderosos entregavam as suas sobras, mas a viúva, ela entregou tudo o que ela tinha. Que seja assim em nossa vida. Que seja assim em nossa vida. Que nós possamos entregar tudo o que nós temos a Deus, em plena confiança, em plena esperança, em plena devoção a Ele. Nós possamos entregar não só tudo que nós temos material, mas tudo que nós temos também do nosso coração, por inteiro, entregar tudo que nós temos para Ele, confiando que Ele é um Deus justo, fiel, perdoador e que nos garante a vida eterna. Amém?